Itapimirim, Maricá, Itaboraí, sintonizados em 1340 AM. Rádio Jornal Leste Fluminense, sintonizados em sua rádio, a sua voz. Programa Flávio Azevedo. Muito bem, minha gente, muito boa tarde, seja bem-vindo ao programa Flávio Azevedo, Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense, dia 26 de julho, dia dos avós. Um beijo aí para os nossos avós, né, galera ligada aí no nosso programa, né? Hoje estamos recebendo aqui no nosso programa, temos o prazer de receber aqui o pastor Rodrigo Salazar, que comanda a Igreja Nova Vida de Rio Bonito, né? E faz um trabalho bem bacana lá. Estava falando com ele em off aqui que minha filha teve esses dias lá em um dos eventos da igreja, no Dia das Crianças, se não me engano, teve lá pula-pula, picolé, negócio desse todo aí, chegou em casa contando as atividades lá, bem legal. Parabéns ao pastor Rodrigo pelo trabalho, e um abraço à minha amiga Alda, né, minha amiga Alda aqui do Basílio, que está nos acompanhando aí, nos prestigiando, ligada no nosso programa, e mandou aqui também um abraço ao pastor Rodrigo Salazar, que está aqui conosco. Para você que está aí nos acompanhando via Rádio 1340 AM Leste Fluminense, já estou ao vivo pela nossa página, pela minha fanpage, no Facebook também, com imagens aqui do estúdio, né? E vamos aqui ao boa tarde do nosso convidado, boa tarde aqui ao pastor Rodrigo Salazar, que está nos prestigiando hoje aqui. Pastor, boa tarde, seja bem-vindo e muito obrigado aqui pela sua presença, meu irmão. Obrigado, Flávio, pelo convite, fiquei muito feliz. Um abraço também para a Alda, que mandou um abraço para a gente também aí. Estamos aí para poder falar um pouco sobre aquilo que Deus tem feito, né, através da nossa vida, através da igreja em Rio Bonito. Que Deus possa abençoar cada um dos ouvintes e o pessoal que está ao vivo com a gente no Facebook. Bom, a gente tem o principal propósito nosso aqui de recebê-lo, é falarmos da Marcha para Jesus, que acontece no próximo sábado, né? Evento aí com a presença do Delino Marçal, do Tonzão, né, e tal. E também no domingo, uma programação importante que está sendo idealizada. Mas vamos começar falando pela Marcha para Jesus. Como é que estão aí os preparativos e a programação que está sendo montada, pastor? Tá muito bom, graças a Deus. A gente está com uma expectativa muito grande ali em relação à Marcha para Jesus. Dia 29 agora, a gente vai estar fazendo a Marcha para Jesus. Estamos organizando aí uns 3 meses, os pastores, todo mundo unido, as igrejas. A gente tem percebido assim, uma unidade muito bacana das igrejas. E dia 29 a gente vai estar fazendo a Marcha para Jesus, trazendo aqui, como você falou, o Delino Marçal, que é um cantor muito abençoado, um cara de Deus. Vai estar com a gente também o Tonzão, um garoto que teve uma vida muito louca, vamos dizer assim, na linguagem da galera, e que Deus restaurou de forma espetacular. Vai estar com a gente o Tonzão, vai estar também o pastor Neilândia. Neilândia é um cara muito bacana, o pessoal compara ele um pouco com o Fernandinho, né? Mas um cara de Deus, que tem uma voz maravilhosa, vai estar com a gente no trio elétrico e também vai cantar lá no palco que será montado ali na Praça da Bandeira, ao lado do Mercado Municipal. Vai ser uma bênção, está tudo caminhando bem. Como é que vai ser essa programação, pastor? Os horários, que hora que começa, que hora que parte a marcha, a concentração com a apresentação dos músicos, onde vai ser, como é que é isso? Então, a gente vai estar pedindo ao pessoal que no dia 29, às 5 horas da tarde, e eu queria fazer aqui um apelo pelo seguinte: nas outras marchas nós colocamos um horário muito cedo, 3h30, se eu não me engano, às vezes até 3 horas. Mas nós estamos pedindo que o pessoal chegue às 5. Nós colocamos oficialmente 5, para que o pessoal não fique esperando muito tempo e fique lá aguardando os outros chegarem. Já chegou a vez de estar lá gente 2 horas, 1h30, esperando outros chegarem. Ou seja, se concentrar. Porque marca para 3 horas, mas acaba saindo 5h30, 6 horas. Exatamente. Mesmo, né? Nós vamos sair em torno disso, 5h30, 5h40. Então nós estamos marcando 5 horas, pedindo o pessoal para ser pontual nas 5 horas, porque também tem lá uma oração, tem uma concentração. Então 5 horas a gente pede que o pessoal esteja com a gente lá e vai ser uma benção. Na concentração, na Como Diza. é que vai ser esse trajeto aí, partindo de onde? Isso. Então, vai sair da Nadiza, a antiga Nadiza, ali
no centro da prefeitura, administrativo da prefeitura. A gente vai sair dali e a rota será mais ou menos igual a outra, com uma pequena mudança. A gente vai vir normalmente Praça Cruzeiro, passando ali pela em frente ao supermarket, passando pela Rua Doutor Matos, todinha, entrando no centro da cidade normalmente. Vamos fazer algumas paradas. Vai ter umas paradas de oração. A gente levanta um clamor na Praça Cruzeiro, vai fazer um clamor ali na entrada da Mangueirinha, lá perto ali da Doutor Matos, naquele cruzamento com a 7 de Maio, e lá na praça principal, né, no centro ali. E dali a gente vai partir, descendo a rua, descendo o centro. Nós dessa vez não vamos a 7 de Maio, então obviamente nós vamos entrar onde era o antigo Multimix, o antigo Império da Banha. Naquela rua a gente vai entrar e vamos seguir para a Praça da Bandeira, o antigo mercado municipal ali. Ali será a grande concentração final, o show, vamos dizer assim, a palavra, que o Tomzão vai dar um testemunho, vai falar, vai pregar, que o garoto prega também, e vai trazer para a gente uma palavra muito bacana. Então esse é o trajeto ali. Bom, agora, além daqui a pouco a gente esmiuça um pouco mais essa questão da Marcha para Jesus, mas no domingo nós teremos tem aí uma novidade no domingo, né, pastor? Inclusive uma programação campal e com um foco beneficente. Isso que está bem bacana, que eu gostei muito dessa iniciativa. Poxa, eu estou muito feliz, Flávio, mas muito feliz. Como eu estava comentando agora há pouco contigo, cara, eu estou assim... a gente tem orado por isso. Eu tenho conversado com os pastores mais antigos da cidade. Eu sou de fora, eu vim para cá em 2004. E há um clamor, há uma oração, um desejo dos colegas que haja uma unidade, que haja um entrelaçamento dos corações de um modo geral, falando de coisas espirituais. E eu acredito que Deus está levantando esse momento agora. A gente está fazendo no domingo, a proposta é que toda a estrutura vai ficar montada, e domingo nós vamos fazer um culto ali no mesmo local, Praça da Bandeira, ao lado do Mercado Municipal. E a gente vai estar fazendo o culto da unidade. Tem duas respostas aí. Primeiro, para dentro da igreja, que vai falar de unidade, vai falar de compromisso, vai falar do povo de Deus junto, cultuando a Deus, né, ali na praça. A segunda resposta, ela é para fora da igreja. Resposta à sociedade. A gente na igreja já tem muito trabalho social, faz muita coisa dentro das igrejas. Na minha é uma delas, né? Tem trabalho lá com crianças, trabalho com música, trabalho com esportivo. Mas agora nós vamos levar o povo para a rua. Estamos pedindo, quem está me vendo e ouvindo aí, preste bem atenção. Você que é evangélico ou não, quer participar com a gente, você que é empresário, inclusive, nós vamos fazer um culto, mas a nossa oferta... A gente gosta sempre de servir a Deus com alguma coisa, e nós vamos levar uma oferta social. Vamos levar para lá um alimento não perecível, 1 quilo de alimento não perecível, fralda geriátrica descartável, fralda comum, fralda de criança também, porque vamos levar para a creche, e vamos levar também ali leite em pó. Aí você pode escolher a marca que você acha mais interessante, mas o propósito é a gente encher um caminhão, ou talvez até mais do que isso, para poder, na semana seguinte, depois do dia 31, levarmos para as instituições de caridade todo esse material que a igreja estará levando ali. Então, como eu te falei, o culto é de unidade, a gente vai estar junto, cultuando a Deus, mas também de caridade. Eu tenho chamado também esse culto como o culto da caridade, onde o povo de Deus vai expressar na prática o que a Bíblia diz, que a fé sem obras ela é morta. Ela não vou usar o português claro, ela não vale nada se a gente tem uma fé que não é exercida na prática, porque aquilo que eu digo não é tão mais importante do que aquilo que eu faço. Então eu quero conclamar o pessoal aqui para que eles possam levar, sim, sejam desejosos no coração de levar esta oferta social, levar essa ajuda para quem mais precisa, como diz aquele slogan ali do governo, né? Quem tem fome tem pressa. Verdade. Agora, pastor, o horário disso, como é que vai ser essa programação em si, as atrações, né? Já vi que a galera gosta muito de, quando vê uma coisa em praça pública, acha, vem alguém e tal, como é que está sendo planejado esse evento do domingo? Então, nesse dia do domingo, no culto da unidade, nós priorizamos o seguinte: nós não vamos trazer cantor de fora e nem pregador de fora. Por quê? Porque a proposta da unidade é que nós estivéssemos juntos.
nós, pregadores, pregador daqui da cidade mesmo vai estar pregando. Quem vai estar pregando lá é o pastor Marcelo Lessa, um parceiro, um cara muito bacana, tem uma linguagem legal, e vai estar ali pregando no dia 30, domingo à noite. O horário será às 7 horas da noite, também com pontualidade. A gente pede ao pessoal que vá. Vai ter lá também uma dúvida aqui, vão haver cadeiras lá, a gente vai levar a cadeira para colocar ali no meio da rua, né? O lugar que vai ser separado, e a gente vai estar, é claro que essas cadeiras vão dar prioridade aos idosos, às mulheres com criança de colo e tudo mais, mas vai ter lá a cadeira para o pessoal que precisa sentar. Então será às 7 horas da noite, no domingo. O slogan é aquele que eu tenho colocado no Facebook, nas mídias sociais aí. A igreja vai fechar, mas por um bom motivo. Vai fechar para a gente poder cultuar num lugar só, fora, extra, né, externo, e a gente vai estar aí cumprindo uma ordem bíblica, que é se preocupar com o próximo, né? Na marcha e no domingo, a expectativa de receber quantas pessoas, pastor? Tem mais ou menos essa lógica de pensamento aí? Como é que está isso? A marcha, a gente tem visto uma oscilação, né? Às vezes 5.000 pessoas, às vezes 3, às vezes 4, às vezes 2, depende muito da divulgação. Evento é divulgação, evento é muito daqueles artistas que você traz. Eu quero aqui até aproveitar, eu comungo um pouco do pensamento de algumas pessoas que diz o seguinte: a gente precisa entender que a marcha é para Jesus. Eu queria aproveitar esse espaço. A marcha é para Jesus. Então, independente, eu digo isso na minha igreja, independente de quem vai cantar, quem vai estar, o que é muito importante, nós queremos que os artistas, que os irmãos estejam conosco, mas a minha ida à marcha não pode estar vinculada a quem vai vir como artista. Condicionada a essa situação, né? Isso, condicionada. Eu não posso, eu vou porque vai ser um cantor tal, eu não vou porque não vai ter cantor nenhum. Não, a marcha é para Jesus. Eu tenho um vídeo, não sei se você já viu, aí você de casa, você que está vendo a gente pelo Facebook, tem um vídeo, se eu não me engano, da marcha para Jesus. Deus aqui, quem fala dele no Marcelo. Tem um caminhãozinho de som que parece que não dá nem para comparar com o trio elétrico nosso, e tem centenas de milhares de pessoas ao redor, com muita alegria, pulando, adorando a Jesus de fato, ali uma coisa muito genuína. Então eu fiquei muito feliz de ver aquele vídeo. Uma coisa assim, bem naquela, eu vi esse vídeo e achei assim, pastor, uma coisa bem naquela linha daquele evento que a Bíblia narra que Davi fez. Exato. Quando estava trazendo a arca para Jerusalém, que acontece aquele episódio ali com Uzá, né, que o carro de bois acaba balançando e tal, e a arca acaba parando lá na casa de Obed-Edom, né, que foi até abençoado por conta disso, né, e tal. Mas assim, eu quando vi um evento assim tão, a galera com um comportamento tão genuíno, né, eu lembrei dessa narrativa bíblica quando vi esse vídeo aí que o senhor está falando. Bem bacana realmente. É verdade. É aquilo que a gente estava conversando agora há pouco também. Às vezes a gente tem tanta coisa, tanta modernidade, e tem tanta coisa ao nosso redor que não dá valor às pequenas coisas, né? Uma das crises das pessoas, dos pais hoje, é dar tudo o que o filho quer. E na verdade a vida precisa ensiná-los a não ter, a perder, a sofrer, a ter dor, e nós super protegemos, impedindo o crescimento do ser humano, e a vida não vai poupá-los. É isso aí. E, assim, hoje nós estamos aqui, pessoal, recebendo o pastor Rodrigo Salazar, que está aqui batendo um papo conosco, a Marcha para Jesus aqui na nossa pauta. E eu gostaria de mostrar para você um convite muito bacana que chega. Eu tomei a liberdade de roubar esse vídeo que está lá no seu Facebook, pastor, roubartilhar, né, que é um termo da modernidade, roubartilhar, né? Roubartilhar. Que é um convite exatamente do Delino Massal, falando sobre essa visita dele aqui, a presença dele na Marcha para Jesus no próximo sábado, né? Ele tem lá o vídeo tanto do Tonzão quanto do Delino Massal, né? E eu vou reproduzir aqui para a galera que está acompanhando a gente esse convite aí. A moçada que está nos acompanhando aí via Facebook vai ver as imagens do Delino Massal, né? E a galera que está me acompanhando pelo rádio vai ouvir o áudio aí do Delino Massal fazendo esse convite aí ao povo para participar desse evento.
Fala, povo de Deus, aqui quem fala é Adelino Marçal, graça e paz. Dia 29 agora, se liga nesse recado. Acontece a Marcha para Jesus aí na cidade de Rio Bonito e você é o nosso convidado para estar conosco nesse tempo de louvor, palavra e muita adoração. Convide seus amigos e sua família, estejam conosco porque vai ser demais, vai tremer tudo. Eu espero por você, vai ser lindo. Até mais e fique na paz. Beleza, então tá aí o convite do Adelino Marçal, né, que é um dos grandes músicos aí, né, Pastor Rodrigo, do momento, e acho que dentro daquela lógica das pessoas que gostam das celebridades do meio gospel, é alguém realmente que desperta um interesse muito bom e que tem feito um trabalho bacana aí no mundo gospel, o Adelino Marçal, né? Tem sim, o Adelino um cara assim, é novo, né, na área, como diz o outro. Me lembra o Kleber Lucas quando começou, né? É verdade, e um garoto assim, muito de Deus, sério, bacana, né? Eu diria até que, aproveitando o espaço, não sei se ético ou não, mas não é nada absurdo não, mas um cara que com relação a valores, né, é muito tranquilo, eu vou dizer assim, para a gente aqui não ser antiético, né, eu não quero ser antiético com os outros artistas, mas é um cara muito tranquilo, por isso a gente está fazendo a marcha com muito sacrifício, com os próprios recursos, né, a prefeitura ela está cedendo a estrutura que está empenhada lá, a gente já sabe como é que funciona a coisa, de palco, som, iluminação, e toda a parte de artista, de estrutura de camarim, toda a parte de lanche, tudo isso é por conta das ofertas. Aliás, eu quero agradecer aqui, aproveitando o espaço maravilhoso do programa e da Facebook, a todo mundo que ajudou, os pastores deram, cada igreja deu uma oferta, os pastores ajudaram, fizemos um jantar segunda-feira para poder arrecadar fundos, né? E foi uma bênção também. Camisas foram vendidas, aliás, pessoal, vai ter camisa para vender no sábado de manhã ali na praça principal, perto da banca ali. Então, que ainda tem camisa ainda para vender e vai ser uma benção, em nome de Jesus. O valor é R$25, para também, como eu estou falando aqui, ajudar a saldar todos os compromissos da Marcha para Jesus aí. Agora, pastor, num tempo aí recente, né, acho que não sei se foi 2014 e tal, eu lembro que eu fiz um texto que gerou uma polêmica danada sobre essa questão da Marcha para Jesus, falando exatamente sobre essa questão do financiamento, né? E aí eu sempre costumo dizer para os amigos o seguinte, que na minha concepção, eu acho que o município tem que participar sim, a prefeitura tem que entrar com palco, iluminação, a organização do trânsito. Um outro tema que eu vou até comentar para o senhor daqui a pouco, questão da segurança, né? Em virtude desses eventos assim, sempre tem carros roubados e tal, e uma dica para quem mora perto é deixar o carro em casa e vai realmente marchar ali, né, e tal. E aí eu queria falar um pouquinho sobre essa questão do financiamento disso, o senhor já antecipou, que é tudo aí custeado pelas igrejas, como eu acho que tem que ser. Inclusive, acho que tem que ser assim também no carnaval, viu, pessoal? O carnaval, pastor, eu acho que tem que ser assim também. As escolas de samba, aí, blocos e tal, faz um angu baiano, faz um jantar, bota lá uma barraquinha no dia do desfile da cidade, sei lá, alguma coisa assim, promove eventos, e o município entra, assim como faz com a Marcha para Jesus, que vai dar estrutura e ornamenta de acordo com o evento, a mesma coisa penso que tem que acontecer com o carnaval, sobretudo nesses momentos que dizem aí que tem crise, que não sei o quê, que não tem dinheiro para a saúde, não tem dinheiro para a educação, e queria aproveitar a oportunidade também, outra vez nós conversamos e o senhor me disse que tinha um projeto de transformar isso em lei, o senhor tinha feito até contato com alguns deputados para ver se transformava de alguma maneira a Marcha para Jesus num evento dentro do calendário, né, cívico aí do país, né, e tal. E eu quero cumprimentar, né, aquela época lá. E eu me incomodei muito com uma crítica, com a fala de um vereador da época, evangélico, né, meu amigo Marcinho Bocão, ele dizendo exatamente isso, que se não trouxer um cara famoso, o povo não vai. Eu falei, mas peraí, mas a Marcha é para Jesus ou é para o Adelino Marçal, ou para Fernanda Brum, ou o Regis Danésio, ou Lázaro, sei lá quem for. Eu acho que é claro que nós vamos lá louvar junto com o Adelino que está vindo, com o Tonzão, ou seja lá quem for, ou se fosse o Rodrigo Salazar, ou qualquer outra pessoa lá no louvor, vamos lá juntos, né, e tal. A gente não pode perder esse foco. Acho que a sua fala foi muito, muito bacana aqui. É mais ou menos isso aí que realmente eu acredito. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Eu acho que assim... Deixa eu te dar som aqui. Eu acho que assim, independente
de alguns pensamentos. Eu sei que muita gente pensa, eu tô aqui falando de mim, não mais de mim, sim. E tô aqui falando mais da Nova Vida, que é de quem eu respondo mais. E um pouco sobre a Unipas, porque eu já fui presidente da Unipas e penso que posso falar um pouco também sobre a Unipas aqui. Mas eu sou dessa ideia, de que nós precisamos ser totalmente autossuficientes. Acho que o poder público deve fazer, porque eu acho que existe uma contrapartida. Eu sempre fui defensor disso. Por exemplo, os impostos são pagos por todos os cidadãos, todos. Então, se esses cidadãos eles têm um trabalho que se torna cultural, por exemplo, aí vem aquela questão da lei. Eu conversei realmente com alguns deputados, mas aí já aconteceu, se eu não me engano, o Magno Malta, ele fez uma lei lá, tratando da Marcha para Jesus como um evento cultural. Esse era o passo principal. Porque sendo um evento cultural, onde é uma aglomeração de pessoas com um número considerável, o poder público ele sente-se quase que numa obrigação social de poder participar. Aí vai aquela palavra que você falou, realmente, no mínimo com a estrutura. Lógico. Porque é uma coisa cara e na minha opinião, vou repetir, é o mínimo que o poder público pode fazer, devolvendo ao cidadão esses impostos caríssimos que nós estamos pagando, como bateu agora 1,2 trilhão agora na semana passada. Eu acho que a gente precisa entender que isso é um retorno. Eu entendo assim, é um retorno vindo para a gente desse dinheiro que vem através da estrutura, palco, som, iluminação. Eu entendo que todo esse trabalho de marcha que a gente vê por Brasil afora, na minha opinião, é um pouco também do imposto voltando para benefício do cidadão, seja ele evangélico ou não, mas voltando para o cidadão através de uma festa, né? Então, eu acredito que aqui a gente até ventilou a ideia assim, de pedir para ser feita uma lei que trouxesse a Marcha para Jesus para dentro do calendário. Se eu não me engano, a Marcha para Jesus já é incluída no calendário oficial ali da prefeitura, mas ainda não há, acho que não há como fazer ligação com o orçamento do município, né, durante o período do ano. Parece que em 2012 ou 2011, pastor, inclusive o prefeito Mandiocão recebeu uma multa por conta, à época, da liberação de R$25 mil para a Marcha para Jesus. Eu não lembro se a marcha é de 2011 ou a de 2010. Eu lembro que no final do governo dele ali, ele recebeu uma multa do Tribunal de Contas, porque o Tribunal de Contas entende que não é uma destinação devida, né? Acho que isso aí precisa ser pensado e feito de maneira institucional e com um olhar na questão da Constituição também, para que se torne uma coisa viável. E ontem eu recebi aqui, pastor, o vereador Luciano Lúcio, presidente da Câmara de Tanguá, e ele ressaltava a importância do trabalho social que as igrejas fazem, né? E ele dizia, Flávio, ainda bem, ele falou que ontem aqui, sentado nessa cadeira que o senhor está, ele dizia, Flávio, o que seria de nós se não fosse as igrejas com o trabalho que elas defendem, com o trabalho que elas fazem, sobretudo nessa questão social, nesse combate e orientação à garotada, a questão do uso das drogas, a prostituição, esse negócio todo. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso também. Eu compactuo com esse pensamento também. E até aquilo que a gente falou antes aqui, a revelação de talentos, né? Galera que canta, moçada que eu gosto sempre de dizer que nós temos aí músicos como Whitney Houston, Elvis Presley, Michael Jackson, né? Ícones mundiais que começaram nas igrejas estadunidenses, né, e tal. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse trabalho que às vezes acaba passando despercebido. Muito foco é dado nos vacilos e nos maus pastores, digamos assim, e aquilo de bom que acontece às vezes acaba passando despercebido, pastor. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Aqui tem vários assuntos aqui, né? Primeiro, por exemplo, que você falou sobre a questão do valor, né? Do valor em si, de ser liberado ou não. Eu penso que tem muita coisa no Brasil, acho que você é um cara inteligente, sabe disso, muita coisa no Brasil que diz assim, não, isso aqui parece que não é nem legal, mas está na lei, então tem que se cumprir. A gente assiste, por exemplo, agora tem um filho de uma desembargadora que foi pego com um monte de droga, com um monte de arma, não sei o que, e foi liberado. Então, quer dizer, há coisas que precisam passar pela lei. Por isso, a nossa intenção de fazer a estrutura, porque a gente sabe que existe uma vírgula na Constituição que impede o poder público de financiar assuntos religiosos.
Então tem uma vírgula, vamos dizer assim. Mas ao mesmo tempo, como eu falei aquela hora, é uma festa que chega a ser cultural, é uma aglomeração maior de pessoas, o poder público eu vejo mais assim como bom senso. É um bem-estar você fazer isso para uma comunidade que tanto colabora com o poder público. Então esse é o primeiro ponto. Transformando em lei, a gente não tem mais problema com essas questões do Tribunal de Contas. E fica seguro para todo mundo, né? E a questão do desembargador achou que não era legal, o advogado do Tribunal de Contas achou que não era legal financiar. Bom, mas aí, então o caminho é lei. A gente estabelece uma lei que permitindo o poder público de financiar tais festas que ultrapassam a questão religiosa. Elas vão também para o campo cultural, que é cultural, né? A Marcha para Jesus, no caso, a Marcha para Jesus é uma questão muito mais cultural hoje do que propriamente religiosa, né? Um pastor mais tradicional, a gente conversava, ele disse assim, pô, cara, mas a Marcha para Jesus é o quê? Ela não é nem um evangelismo. Eu concordei com ele. A Marcha para Jesus não é um evangelismo, mas ela evangeliza. Quando você passa, você está dizendo alguma coisa, você está falando alguma coisa, você está mandando um recado, o povo de Deus está na rua. Então, ela não é uma prática evangelística, mas ela evangeliza onde passa. Ela está falando alguma coisa, revelando alguma coisa. Sobre a questão dos talentos, cara, assim, eu tenho percebido, a gente de um modo geral, o poder público e até as igrejas, está perdendo muito tempo. Tem muito talento dentro das igrejas. Tem muita coisa que as igrejas podem fazer. E aqui eu aproveito mais uma vez o espaço para fazer um apelo ao poder público, olhe para isso, olhe para o que as igrejas podem colaborar. Não estou falando de colocar dinheiro sem nenhum tipo nenhum instrumento de cobrança, vamos dizer assim, né, sobre as igrejas, não é isso. Mas olhar de maneira inteligente para isso, né, explorar isso. As igrejas têm um espaço. Você imagina, a minha igreja, ela fica praticamente fechada 4, 5 dias por semana. Ela tem culto na terça, tem algumas reuniões em alguns dias à noite, mas domingo só. Quer dizer, podia estar lá durante o dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, funcionando com um monte. Servindo a comunidade. Um monte de coisas, servindo a comunidade, né? E o poder público, porque a igreja, a gente não tem dinheiro para tanta coisa. Vou comprar 10 violões, vou comprar 3, 4 violinos, não tem como comprar tantos uniformes de futebol, de time. Então, e às vezes você tem esse material, mas você não tem o material humano, né? E aí o cara pode oferecer o profissional. Exatamente. Né? Não precisa te mandar dinheiro, mas estou colocando aqui um profissional de educação física aqui à sua disposição, Rodrigo, para você desenvolver um trabalho lá e tal. Né? Isso. Esse tipo de parceria, né? Ou seja, são as entidades se falando entre si, e que não precisa ser necessariamente algo no campo financeiro, e sim da colaboração. Né? Da colaboração. E a gente tem que, nós temos que nos ver, tanto o poder político quanto o poder religioso, menos como inimigos e mais como parceiros. Que na verdade somos parceiros. Né? Eu digo isso sempre, que a igreja de um modo geral, os trabalhos religiosos de um modo geral, eles são muito mais colaboradores com o poder público do que qualquer outra coisa. Então, o poder religioso, as igrejas, as instituições religiosas estão aí colaborando há séculos com o poder político brasileiro, né? Então, a gente tem a ferramenta, tem a estrutura, tem o espaço, e às vezes, como você falou, falta um instrumento, falta gente para poder dar aula. A prefeitura tem essas pessoas, às vezes, pode mandar para lá, para a igreja. Pastor, vamos abrir a igreja aqui quarta e sexta? Vamos, pode mandar a pessoa, está feito o negócio, sem contrapartidas. Porque a gente entra também no outro problema. Há uma vaidade muito grande, tanto de um lado quanto de outro, de ter que ganhar alguma coisa com isso. É complicado. Então, eu fico pensando, né? Quando é que vamos parar de pensar em ter, nós brasileiros, né? Parar de pensar em ter contrapartida em tudo que vai mexer, em tudo que vai entrar. Né? Eu sou um camarada que não me agrado muito da nossa herança colonial. Eu acho que o que ficou muito ruim. Mas respeito, obviamente, todos os portugueses, principalmente o país Portugal, mas eu não gosto do que ficou. Eu acho que é uma herança... na verdade, a culpa não é de Portugal, muito menos português. Eu acho que ficou o império, aquele resquício de sanguessuga, ficou até hoje, infelizmente. A gente vê muito isso hoje.
É isso aí, gente. Nós estamos recebendo aqui hoje o pastor Rodrigo Salazar, né, da Igreja de Nova Vida, aqui de Rio Bonito. A gente vai no intervalinho comercial e volta já já para seguirmos aqui o nosso papo. Sábado, dia 29, a partir de 5 horas da tarde, com concentração ali na Nadiza, aqui na Praça Cruzeiro. Parte a Marcha para Jesus, um evento muito bacana, né? E daqui a pouco, depois do intervalo comercial, vou perguntar aqui ao pastor se nós não temos poucas marchas para Jesus, né? Eu lembro que da vez que eu escrevi aquela minha crítica à questão do financiamento e tal, eu até falava, mas você é contra? Eu falei, não, cara, por mim faz uma marcha todo dia, né? 2 vezes por dia. É muito melhor ver a galera na rua marchando do que fazendo outras coisas aí. Talvez se tivéssemos mais eventos desses, não teríamos tantos problemas de outros campos aí que a gente acaba vendo o poder público se virando para combater e não conseguindo resolver, né? Então, mas assunto para daqui a pouco. Depois do comercial a gente volta para continuar o nosso papo aqui hoje com o pastor Rodrigo Salazar, da Igreja de Nova Vida, que a gente até agradece aqui por ter aberto esse espaço aí na agenda para nos estar conosco aqui, nos brindando com a presença dele aqui. Economia. Aqui, pastor, eu sempre digo para a galera o seguinte: quando dá um intervalo comercial, aqui a gente, aqui dentro, no microfone, em casa, as pessoas não escutam, mas a câmera continua ligada e filmando e gravando a gente, então não pode contar segredo, entendeu? A gente pode conversar, mas não pode contar segredo. Aqui eu só falo que 1340 Rádio Jornal, 1340 AM Leste Fluminense. O que tem de melhor por um preço menor. Óculos de sol do seu grau das melhores marcas. Ray-Ban, HP, Victor Hugo, Wilson Vogue e muitas outras. Lentes de contato até para o mesmo dia. Joias, relógios, utilidades para o lar e finíssimas bijuterias. Pagamento parcelado. Óticas, Rerótica e Reloarte. Rua 15 de Novembro, 94, Getúlio Vargas, 59, Centro, Rio Bonito. Fones 2734 1730 e 2734 2490. Óticas, Rerótica e Reloarte. Deixa eu lembrar para você que está aqui acompanhando o nosso programa, dos nossos colaboradores aqui do programa Flávio Azevedo, né? Tutores, educação multidisciplinar. Invista no seu futuro, meu irmão. Invista no seu futuro com a Tutores Educação Multidisciplinar na rua Dr. Francisco de Souza, número 310, no centro de Rio Bonito. E para você que vai fazer prova de vestibular, vai fazer Enem, um intensivão que acontece aos sábados, bem bacana lá, com turmas reduzidas. Ligue 36340809 e busque informações. 36340809, Tutores Educação Multidisciplinar. Deixa eu lembrar que para você também da Baeta Gás, 36341048, Baeta Gás. Rapaz, a entrega mais rápida e eficiente em Rio Bonito. Ligou, pediu, Henrique, entregou. É assim que funciona. Escola Criar, na Mangueirinha, referência em educação na nossa cidade. IBLE, curso de idiomas e profissionalizantes, lá na Avenida 7 de Maio, número 640. Instituto Flor do Amanhecer. Doutor Nogueira, grande abraço. Doutor Nogueira vai estar de novo conosco aqui no dia 18 de agosto, né? Com aquele papo tradicional sobre saúde aqui com a gente. E o telefone lá do consultório do Dr. Nogueira, cravado na Serra da Bela Vista, 3634-7766. 3634-7766. GEM Imóveis, Rua da Conceição, número 93. Boteco do Miranda, né? Agora o antigo Mirassol era Boteco do Miranda. Um abraço lá para o meu amigo Gustavo. Padaria Guimexe, Fabinho Lava Jato, Gran Medicina Laboratorial em Rio Bonito, Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Tanguá. E aqui em Rio Bonito, atendendo você no telefone 2734-2548. E Drogarias Viva Mais, a antiga farmácia Dois Irmãos, Drogarias Viva Mais agora no telefone 2734-1656, em frente à Secretaria de Saúde, no centro de Rio Bonito, né? São os nossos parceiros aqui do programa Flávio Azevedo, que hoje tem o prazer de receber aqui o pastor Rodrigo Salazar, né? E eu quero aproveitar a oportunidade aqui e mandar um abraço aqui para o meu amigo Wallace, que está na nossa audiência lá, mandando um abraço ao pastor também.
E também aqui cumprimentou e mandou aqui um alô pra gente o meu amigo, deixa eu ver aqui o nome dele, o meu amigo Vando Freitas, né, que é sua ovelha lá, né, meu amigo Vando, a Thaís Souza, né, dizendo aqui rumo a chama, marcha para Jesus, chama para Jesus, o meu amigo Rui da Serra, um abraço aí pro Rui, cara, Francinaldo Martins, e Simone Lima, né, está aqui nos acompanhando. Simone Lima é minha prima, esposa do Rui, né? Um abraço para ela, nos acompanhando aqui, essa galera. Beijo grande no coração. E Pastor Rodrigo, vamos aqui seguindo o nosso papo, né? E dentro daquela lógica que o vereador Luciano Lúcio ontem estava comentando aqui, eu acho que vai aí esse projeto bacana aí do domingo, inclusive, com a arrecadação de alimento, de fralda, de tudo isso, né, com a programação do domingo que vocês estão, que vocês planejaram aí, para finalizar esse fim de semana, né, para Jesus, digamos assim, né? Eu acho assim, a marcha é para Jesus, como a gente comentou aquela hora, e batendo na tecla de que o povo deve cancelar no coração aquela cultura de que o artista é o principal. Não, o principal é Jesus, ele é o principal. Mas o que está nos empolgando muito, muito mesmo é o culto do dia 30. Porque é uma coisa nova também, né? Uma coisa nova e está assim, está sendo muito bacana. É aquilo que você falou, as igrejas, elas estão aí para poder mostrar um trabalho que tem a ver com expressão da fé. A Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Eu quero bater nessa tecla para que o povo possa entender que se a gente não sair das quatro paredes, se a gente não colocar em prática aquilo que a gente o povo lindo de Deus que está falando, eu estou unção, funkeiro abençoado do povão, quero dizer que eu estou confirmadíssimo nessa... A gente fazer, como diz a Bíblia, é o sino que tine, é o barulho à toa, né? A gente não consegue expressar isso em prática. Então a gente quer chamar o povo de Deus para estar com a gente lá domingo, dia 30, às 7 horas, para um grande culto. E como você falou, que o vereador estava dizendo aqui, as igrejas são muito colaboradoras, há muito o que fazer, há muito que pode ser feito, né, nesse sentido das igrejas colaborarem com o poder público de um modo geral. Bom, e sobre a Marcha para Jesus, nós temos um outro cara que faz um convite bacana. Esse aqui, pastor, eu também roubatilhei lá. Uhum. Eu também roubatilhei lá no seu Facebook, né? O convite aí que chega do Tonzão, né? Tonzão. Vamos ouvir ele convidando a galera aí. Vamos lá. O povo lindo de Deus que está falando, é o Tonzão, funkeiro abençoado do povão. Quero dizer que eu estou confirmadíssimo nessa Marcha para Jesus top de Rio Bonito, a tão esperada Marcha para Jesus de Rio Bonito. Eu estou confirmadíssimo, ó, dia 29, sabadão, vai ser tremendo. Convoca todos os jovens, vai ser muita alegria, muitas almas para o Senhor Jesus. Um mistério profundo. Acho bom ficar ligado na Marcha de Rio Bonito. Vai ter o passinho do abençoado do meu povo lindo. Bom, pastor, aí é o seguinte, eu queria levantar aqui uma outra questão também, sempre no campo da polêmica, que é os tradicionais religiosos acabam, essas coisas de passinho, né, essa proximidade dos louvores com os ritmos mais seculares, né? Tem gente que olha isso de soslaio, né? Mas eu acho que a gente tem que olhar pelo aspecto de alcançar pessoas, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa situação, essa lógica. Eu sou extremamente a favor de usarmos recursos. Então eu gosto de separar as coisas. Primeiro, o que acontece dentro da igreja, não que a igreja seja um local especialíssimo a ponto de a gente criar um lugar sacrossanto, porque a Bíblia diz que o templo de Deus é o ser humano, é a pessoa. Então, mas ao mesmo tempo, a Bíblia também diz, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Então, ou seja, tem que haver uma reverência, um respeito. Então, eu na minha igreja, né, a gente tem trabalhos lá muito bacanas, com o pessoal que leva uma música, tem dança, tem tudo. Mas eu acredito que tem que ser tudo feito com certo equilíbrio. Alguém pergunta assim, como é que você define a sua igreja, a Nova Vida? Eu defino uma igreja equilibrada, uma igreja que não tem extremos, nem para baixo nem para cima. Então quando eu vejo, por exemplo, o Tonzão chamar a galera aí, eu fico... Outro dia houve uma crítica assim, nesse sentido. Eu falei assim, cara, você já viu o vídeo do Tonzão na favela, com um monte de traficante atrás com um revólver apontado, enquanto ele faz o trabalho? Num campinho, numa favela, ele está ali falando de Jesus para uma garotada que está lá embaixo.
de repente aparece atrás dele uma fila de traficantes, de gente com pistola na mão, com R15, o caramba todo, e ele lá de baixo com a caixa de som disse, apontava o dedo pro pessoal e falava assim, ó, nós estamos aqui em paz, pregando a palavra, e ninguém aí vai dar tiro nenhum. Com essa autoridade, com a intimidade que ele tem com o pessoal da comunidade. Então, eu vejo um cara que faz o que eu não faço. Eu vejo um cara que alcança o que eu não alcanço. Então aquela velha história, mas os tradicionais? Bom, o dia que os tradicionais alcançarem um camarada que está na favela, fumando maconha, e levar ele para a igreja, aí eles podem criticar o Tonzão. Eu penso sempre assim. E aí, para corroborar com o que o senhor está falando, eu concordo com muito do que o senhor está dizendo aí, vejo muita verdade nisso que o senhor está falando, né? Mandar um abraço aqui para a Kátia Cristina, para o Ulisses Chavão, para o Vanderlei Silva, e assim, pastor, tem uma história, um momento, uma parte interessante de São Paulo, né? São Paulo chega em determinado lugar e encontra lá, ele não sabia como começar ali a pregar sobre Jesus Cristo, né? E São Paulo vê lá, aquele povo era tão supersticioso, que fizeram um altar ao Deus desconhecido. Exatamente. Foi o que Paulo precisava. Esse Deus que eu estou anunciando é esse aí que vocês não conhecem. Tinha muito altar com o nome, né? Altar para fulano, altar para ciclano. Então, os caras eram tão supersticiosos que falaram assim, se por acaso tiver um Deus que a gente não conhece, né? E aí fizeram lá, altar ao Deus desconhecido, e Paulo pegou essa carona aí, né? E vem de Paulo também aquela lógica do se fingir de fraco para poder alcançar os fracos, né? Mas sem fraquejar, logicamente, na fé. E eu acho que é muito interessante isso. E sim, eu acho que vale a pena você utilizar os mecanismos, uma vez que você não vai infringir os princípios, né? da religião, da igreja, sobretudo, para alcançar as pessoas. Acho que eu não vejo realmente problema nisso, e gostei muito dessa fala, quando os tradicionalistas chegarem lá para alcançar pessoas que estão às vezes tão distantes, né? Pelo menos ao nosso olhar, né? Mas às vezes estão tão distantes, mas não tão assim, né? Às vezes nós estamos mais distantes do que esse, em várias oportunidades. Eu acho que é mais ou menos por aí, pastor. Eu acho que o senhor percebe dessa maneira também. Eu percebo, e eu acho assim, que a gente só pode falar de alguém se estiver acima do nível dele. Então, por exemplo, eu não posso falar de um empresário que tem X de patrimônio, que anda de caminhonete importada, porque eu não estou no nível dele. Eu não posso falar se ele está certo ou se ele está errado, se eu não vivo aquela realidade. Eu não posso falar de um pastor que tem uma agenda tremendamente lotada, que desconsidera vários convites que não tem como atender. Eu não posso falar do cara que tem um ministério, por exemplo, que tem um avião. Vou dizer assim também, que um avião hoje é um meio de transporte, não somente uma questão de luxo. Então eu não posso falar do que eu não vivo. Posso falar do que eu vivo. Daqui para baixo eu posso falar. Então eu vejo, quando eu falei, por exemplo, dos tradicionais, eu quero deixar bem claro que eu sou completamente defensor da tradição. É por causa da tradição que nós estamos aqui. A tradição familiar, a tradição judaico-cristã, o próprio apóstolo Paulo, com toda a tradição que ele trouxe através de 13 cartas, há muitos que dizem que Hebreus também tem uma linguagem muito paulina, né? Mas não há nenhuma obviedade sobre isso. Acreditam que foi Apolo que escreveu? Então, aí a gente tem essas coisas aí. Mas assim, eu acredito que a gente precisa pensar um pouco mais nessa questão de até onde vai a possibilidade de alcançar vidas. Né? Você lembrou muito bem aí, me fiz louco para ganhar o louco. O que significa isso? Eu me adaptei. Eu me adaptei ao louco para poder ganhar ele para Jesus. Né? Conseguir dialogar com ele? Conseguir, é isso aí. É você conseguir transitar em qualquer espaço. O próprio apóstolo Paulo diz, eu sei ter abundância, sei ter escassez. Então ele diz, eu me fiz sábio para ganhar o sábio. Você sabe que o meio evangélico é mal visto pelos pensadores, porque acha que as pessoas que creem em Deus, isso eu estou dizendo os caras lá de cima, os pensadores, dizem que quem em Deus é gente simples de pensamento, gente que não tem o que pensar. E hoje a gente vê desembargador, juiz, escritores, gente famosa se rendendo à fé, de um modo geral, porque a fé, na verdade, é algo muito abstrato, ela é uma questão muito interior. A gente está vendo isso hoje acontecer. Pessoas, pastores, religiosos, transitando no meio dos pensadores. Então, se eu quero ganhar um sábio,
um escritor, uma pessoa de posição, eu tenho que ter condições de falar, dialogar. No universo que esse cara vive. Exatamente, a linguagem deles. E mostrar que Deus está presente naquele ambiente ali também. Mesmo falando de psicologia, de sociologia, de antropologia, filosofia, eu revelo Deus nisso. Agora, pastor, um outro ponto que eu julgo ser interessante dentro dessa lógica que o senhor está nos apresentando, e mandar um abraço aqui para o meu amigo Cristiano Menezes, né? Abraço para o Cristiano Menezes, pastor Salazar, é um homem de Deus. Parabéns pela entrevista, ele aqui dizendo. Matheus Couto participando aqui também, o Marcos Vinícius Cunha Ferreira, Ulisses Chavão deixando aqui um comentário. Obrigado, Kátia, Cristina, pelo Deus te abençoe aqui. Que Deus nos abençoe, Kátia. Agora, o Karl Marx, né, que inventa aquela frase tão contestada pelos religiosos de maneira geral, Karl Marx diz que a religião é o ópio do povo, né? E assim, eu costumo sempre dizer para as pessoas que a gente tem que olhar o contexto do período em que isso foi dito, e Karl Marx está falando, a religião que Karl Marx conheceu foi a religião católica, né? E vamos dizer lembrar o seguinte, não é a religião católica de hoje, é a religião católica que condenava a fogueira, o cadafalso, lançava as feras aqueles que discordavam, né, da lógica católica de pensamento religioso, né? Então, assim, eu não concordo com o que Karl Marx diz, mas compreendo que naquele momento em que ele trazia a razão como ponto de partida para qualquer pensamento, ele pensasse assim. E confesso para o senhor que, por vezes, quando eu vejo alguns mercadores da fé explorando a fé das pessoas e com aquele lance de cata dinheiro ali, cata dinheiro aqui, que é um problema que também acaba trazendo usando um termo bem da lógica religiosa, trazendo algum opróbrio, né, para os religiosos, sobretudo para os líderes religiosos de maneira geral, a gente percebe que em algum momento esse ópio ainda está meio que presente por conta da falta, às vezes, de instrução mesmo das pessoas e tal. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, pastor. Como é que o senhor vê, até por conta do senhor ter dito que foi presidente da União dos Pastores aqui em Rio Bonito, da Unipas e tal. Como que vocês, pastores, administram essa lógica dos mercadores da fé? E assim, isso não é novo, porque na Bíblia, no livro de Timóteo, Paulo orienta Timóteo a ter cuidado com esses mercadores da fé, né? Tem um trecho, se não me engano, é Janes e Jambres, o nome dos caras que estavam ali tentando corromper o cristianismo bem no seu nascedouro, né? No livro de Atos conta a história lá também dos caras que se faziam de profeta e tentaram expulsar um demônio que estava no corpo de alguém, e o demônio do corpo da pessoa falou: olha, Paulo e Silas e tal, eu sei quem é, mas vocês quem são? E aí o demônio deu uma coça nos falsos profetas, e a Bíblia diz ali no seu relato que nus e feridos os caras vazaram. Ou seja, malandro no meio religioso, em qualquer meio religioso, né? Seja entre os evangélicos, entre os católicos, entre os espíritas. Nós temos um monte de charlatão aí de malandro, se aproveitando ali do modelo de crença dos espíritas para aproveitar-se também da boa fé das pessoas. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, como que se gerencia, e eu costumo sempre dizer o seguinte: o ponta de aterro a gente tem em todo lugar, né? Nós temos o jornalista ruim, mau caráter, o caixa de banco, o gari, o padre, o pastor, o advogado, o mecânico, o lanterneiro, o médico. Nós vamos ter, infelizmente, pessoas ruins em todos os aspectos. Como é que é isso, pastor? Como gerenciar isso? E haja visto que acaba gerando muita mídia, né? Quando você vê um pastor desse corrompendo aquilo que ele acredita, aquilo que ele defende, né, e tal. Como é que o senhor vê isso? Como em toda profissão, a gente vê os policiais passando por isso. Os caras estão morrendo pela rua aí, são 92 policiais só esse ano. A gente vê, né, essa ideia. 96 policiais presos agora de São Gonçalo, né, por conta de corrupção. Eu volto àquela tecla da estrutura colonial. A gente foi ensinado, mal ensinado, foi deixado uma herança moral muito ruim, foi deixado uma herança comportamental pior ainda, social nem se fala. Então, você foi muito feliz de tocar no marxismo, porque a realidade em que ele fala da religião não é a mesma de hoje. Esse é o primeiro ponto.
Dizem, não sei se verdadeiro ou não, que Marx, ele quase no morrer, reconhece que, na verdade, bateu de frente com o óbvio, né, com Deus que ele tanto desprezou. E engraçado, cara, que a gente vê realmente muita ação dessa, pastores que têm feito coisas que têm manchado a classe. Eu digo sempre em algumas situações, eu sou do sindicato, eu conheço o negócio, eu conheço como é que funciona a cabeça do pastor e tal, mas eu fico muito triste quando acontece isso. Primeiro que é ser humano. O ser humano é falho. Ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa sobre um budista que foi para os Estados Unidos e começou lá um trabalho numa cidade pequena e não conseguiu muita coisa, até que se enrolou com os empresários lá e ficou milionário fazendo falcatrua lá. Então, como você falou, há budistas, há espíritas, há evangélicos, há católicos, a estrutura das religiões de um modo geral é péssimo. Quando a coisa começa a se conglomerar demais, a coisa começa a ficar muito ruim. Eu sempre digo que quando começa a ficar muito grande, quando começa a ficar muito estruturado, aí já perde um pouco a essência. Haja vista que a igreja do primeiro século, ela não era essa igreja que conhecemos hoje, entre quatro paredes, um grupo de 1.000, 2.000, 3.000. Era entre as casas. Era um grupo de muita comunhão. Aquele modelo de célula que muitas igrejas usam. A gente trabalha na igreja um pouco de célula, a gente está até parado. E aí lá no livro de Atos diz que e tudo era comum entre eles, né? A história ali de Ananias e Safira, que deveriam trazer uma oferta, aquela oferta era o que custeava não só os missionários, os discípulos, mas a igreja como um todo em sua estrutura, né? Claro, havia um acordo, né? Que todo mundo vendesse propriedade e trouxesse para os pés dos apóstolos. Foi feito um acordo, foi uma oferta alçada, que a Bíblia diz. E acabou que esse casal gastaram essa oferta e chegaram lá, gastaram parte desse dinheiro, e quando chegou lá, foi perguntado se era tudo, e eles já foram, havia uma revelação de que havia acontecido um erro, e aí com essa história, né, eles morreram. Assim, eu costumo sempre dizer para as pessoas que Ananias e Safira caíram duros ali por conta da mentira. Da mentira, não tem nada a ver com o dinheiro. Porque se diante de Pedro falasse assim, Pedro, a gente prometeu trazer aqui a grana, cara, mas olha, teve um problema lá em casa, a gente precisou comprar isso, comprar aquilo e tal, surgiu uma emergência. Não haveria problema algum, mas o problema foi a mentira. Foi, né? a mentira. Pedro pergunta, tá o dinheiro todo aí? Tá tudo aqui. É igual o caso, do primeiro pecado. O problema não era a fruta. Exatamente. A fruta. A desobediência. Né? Se é maçã, se deixou de ser maçã, se é sexo. Tem gente que pensa que o fruto proibido, o pecado original é sexo. Pelo amor de Deus, quem inventou sexo foi Deus. Né? Não teria como ser outro ser para inventar uma coisa tão especial. E quando eu falo com a garotada, né, conversava com a moça, quando eu era líder na igreja, né, conversando com os jovens, eu dizia, e preste atenção que ele diz, que fala, e de multiplicar. É uma ordem. É uma ordem. É. Multiplicar, encher a terra. Isso aí. E eu vejo assim, eu palestro muito para casais, dou muita palestra para casais, para família, né, na igreja, e para casais em lugar fechado. E eu sempre digo isso, bato muito nessa tecla, porque ainda existe essa religiosidade de bloqueio. O casal, que é evangélico, geralmente de berço, ele pensa que aquela intimidade sexual é coisa de pecado, e há erros. Já atendi no escritório situações que se eu falar você cai duro, é louco, é completamente fora do normal. Né? De mulheres que não querem, por exemplo, não querem nem se despedir diante do próprio parceiro, pensando que o anjo não vai visitar quem estiver nu. Eu conheço essa história. É complicado isso, né? Então a gente percebe que a questão da mentalidade, voltamos a Marx, a mentalidade é outra, a religião ela vai se modificando um pouco. A religião de hoje, a evangélica de hoje, não é a mesma de 70. É outra religião. É verdade. E assim, pastor, uma coisa que me incomoda muito é um certo grau de divinização que se coloca também sobre os pastores, né? Acho que é importante a gente entender que você é pastor, mas você é ser humano, pecador, falho e fraco como todos nós, embora você tenha uma responsabilidade um pouco maior que a minha como líder espiritual, mas você também é passível de cometer erros, né? E às vezes a gente percebe que se coloca o pastor num determinado pedestal, como se ele fosse quase a reencarnação de Jesus Cristo, e na hora que ele fraqueja, que é natural no ser humano, aí gera aquele escândalo, né, e tal, aquela coisa toda.
Como é que o senhor vê isso? Eu vejo 2 pontos aqui. Primeiro, o pastor não deve ser colocado no pedestal no sentido de ser uma referência máxima. Eu vou chegar a um ponto que os ouvintes... Como se fosse um cara santo, né? Como se fosse um cara santo. Aqui tem exemplo a ser seguido, né? Tem 2 erros aqui. Primeiro, ele não pode ser visto como um cara santo, como a figura... O infalível, né? O infalível, a única figura que a ovelha, que a pessoa está tendo como referência. Por quê? Porque ele toma o lugar de Deus. Eu vi um pastor americano, chama Paul Washer, numa palestra que ele estava dando. Ele chegou, ele é muito conhecido, ele bate muito pesado no evangelho, no comprometimento, e quando ele subiu no palco, na plataforma, ele imediatamente foi aplaudido, né? Foi em Olinda, se eu não me engano, que aconteceu isso. E o brasileiro é muito acolhedor, né? Muito carismático, e bateram palma. Pra que bateram palma? Rapaz, e o pregador, qualquer pregador brasileiro ia ficar assim, ó, que maravilha, obrigado pelas palmas, ia ficar, ou não ia falar nada. Ele meteu o pau na plateia. Falou assim: não façam isso para homem nenhum, não ajam dessa forma com mais ninguém, nunca mais batam palma para mim, porque eu não quero ficar no lugar de Deus, porque todos os homens que entrou no lugar de Deus se deram mal, Deus matou eles, eu não quero morrer. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é as pessoas entenderem que tem um ser humano ali. É um cara que falha, é um cara que pode fazer coisa errada, ele tem seus pecados domésticos, é certo ou não, mas ele tem. Eu penso assim: o homem de Deus, ele tem uma primeira igreja, o pastor ele tem uma primeira igreja, e é a casa dele. Se os seus filhos e sua esposa, eu diria até mais, primos, mães, eles não avalizam o seu ministério e o condenam de alguma maneira, tem alguma coisa errada. Ele pode até não ser crente. Eu tenho familiares não crentes, mas que tem que me respeitar como homem de Deus, porque a minha postura fala sobre isso. Mas ao mesmo tempo sabe que eu sou falho, né? Se você for na minha casa, você vai me ver lá. A primeira coisa que eu faço quando eu chego em casa é tirar a camisa, ficar com meu short de cetim lá e pronto, acabou. Eu quero ficar à vontade na minha casa, não é? E isso mostra a fragilidade humana do pastor. Ele é um sujeito comum, ele é sujeito a falhas. Por exemplo, o pastor, ele comete adultério. Um exemplo que a gente vê, infelizmente, muito hoje. Eu tenho duas opiniões sobre isso. A primeira é que o homem é falho mesmo. Então, ele é passível disso. Ele está mal no casamento, se encanta com alguém e por aí vai. Mas eu tenho um outro entendimento, que para o caso de um ministro, um sacerdote, quando chega no caso de adulterar, deitar com outra mulher, por exemplo, ou uma pastora deitar com outro homem, seja lá qual for o caso, é porque Deus está por aqui com o sujeito. É porque existem muitos outros pecadinhos que estão sendo cultivados, e quando chega nesse caso já... As raposinhas, né? A Bíblia fala sobre as raposinhas, né? Que são os pequenos pecadinhos. Os pequenos pecados. Que vão se acumulando e se transformando em pecadões. Você há de concordar comigo que ninguém adultera um pastor, principalmente, de um dia para o outro. Ele precisa haver um envolvimento, ele precisamente estar preparada para uma pornografia, sei lá, alguma coisa. Agora, pastor, nós temos um termo na Bíblia que diz que pelos seus frutos vos conhecereis, né? E assim, geralmente me perguntam, eu quando entro nessa seara para tratar disso, até como jornalista, para fazer uma reflexão, mas Flávio, aí, como identificar o bom pastor e o mau pastor? O senhor falou a questão da família e tal, do ministério dele, como é encarado por aqueles que estão ao redor dele, né? Lembro de uma história que papai contava de determinado pastor, que na hora que o cara estava pregando, a mulher ficava fazendo careta para ele no banco e dizia para a irmã do lado: isso aí é só ali em cima do púlpito, que em casa isso aí é um capeta. E os filhos então... Meu pai. Tem a história também do papai, né? Sempre contava isso, porque era líder religioso, né, e tal, e ele narrava também da mulher que queria casar com o pastor, mas o pastor era o marido dela. Mas ela queria casar com o pastor. Aquele pastor do altar. Exatamente. E papai sempre usava esses exemplos, né, e tal. Então, assim, eu acho que a Bíblia ela já dá esse norte de como identificar quem realmente está meio que no caminho mais correto, né? Então, muito bem colocado o que você falou, que nos faz aqui completar melhor o assunto. O que acontece? A gente é falho.
Mas nós temos que, eu fico vendo algumas pessoas, com todo respeito aqui pela audiência, eu falar tão publicamente uma coisa que é um pensamento meu. Eu fico pensando como é que tem pessoas que seguem líderes que não têm um comportamento que condiz com aquilo que prega. Não tem lógica. A Bíblia diz, pela árvore conhecereis o fruto. Não é nem para julgar o profeta. Não é nem necessário julgar o profeta, ver o fruto que ele dá, ver o fruto que o pastor dá, né? Como é que é o convívio desse pastor, da onde que ele tira esses recursos, né? É justo esses recursos que ele tem? O cara está andando com um carro, porque eu não sou contra o pastor andar com um carro legal, tem que andar com um carro legal, tem que ter uma estrutura legal, tem que ter uma casa bacana, mas a minha dúvida é, a sua igreja pode pagar isso? Isso é a minha dúvida. E é honesto? O dinheiro que você está recebendo é honesto? Está vindo de alguma coisa errada? O problema está todo dentro disso. A gente precisa entender que, na verdade, voltar ao primeiro amor, voltar aos princípios de Deus. A gente tem que voltar aos princípios de Deus, que eu percebo muita falta disso, né? Falta de caráter, está alicerçado a falta de comunhão com Deus, muitas vezes. Não necessariamente ligados de uma coisa na outra, que tem gente que não tem comunhão com Deus nenhuma, mas são extremamente de caráter. Mas eu vejo que quando a comunhão com Deus é restabelecida, o caráter é modificado. Aí conhecemos o porquê, porque o caráter de Cristo é introjetado na vida da pessoa. E o caráter daquele, quando entra em nós, obviamente muda tudo. E aí é só ter um pouquinho de conhecimento das Escrituras, né? Sobretudo quem é religioso espera que tenha esse conhecimento, porque lá também fala sobre os frutos da carne e os frutos do Espírito. Exatamente. Né? Então, qual é o fruto que essa árvore aí está dando, né, cara? A Bíblia diz claramente quais são os frutos da carne e do Espírito. E se você está percebendo que essa árvore só tem os frutos da carne, opa! Não julgueis para não ser julgados, mas a gente também não pode ser bobo, né? Não pode ser bobo. Eu falava essas duas coisas. Jesus Cristo mesmo que diz, né? Sede simples como as rolas e prudentes como as serpentes. É isso mesmo. Então, no envio dos missionários, Jesus dizia isso, né? Dos discípulos. Então, assim, a gente precisa entender que a nossa abordagem com relação ao fruto, o fruto do Espírito, benignidade, bondade, misericórdia, mansidão. Você leva um pastor para jogar futebol e começa a quebrar todo mundo e xingar lá, tem alguma coisa errada com esse cara, meu irmão. Porque você não pode ser testado, você não vai ser testado no momento calmo. Se você é testado, é na tempestade. Verdade. Todo mundo é um bom vendedor. Parece que para os nossos dias hoje, o que mais fala ali entre os frutos do Espírito é o bom e velho domínio próprio, né? Ou temperança, em algumas Bíblias fala temperança, né? Exige muito. Que é a questão do equilíbrio, né? O equilíbrio emocional, né? Em tempos de tanto suicídio e de tanta relativismo de relações, a gente percebe que há muito disso, domínio próprio, a pessoa se dominar, se conhecer, né? Tem um contexto teológico que fala sobre se conhecer melhor, saber quem você é. Não? Então, no momento da dificuldade, no momento do aperto, é que vai ser extraído o seu melhor, o seu pior. E aí você convida o pastor, o irmão, para almoçar na tua casa, ou jantar, né, e tal, e tem lá um provérbio muito interessante que diz que sentou à mesa, coloque uma faca na garganta se és homem glutão, né? Ou seja, a Bíblia, pastor, nos traz uma série uma série de manuais aí de convivência em sociedade mesmo, que não é só Jesus é bom o tempo todo, né? Você tem uma série de regrinhas ali de convivência que, se nós seguíssemos, independente de ser religiosos não, de estar na igreja tal, Y não, se seguíssemos essas regrinhas aí, viveríamos em comunidade com muito mais tranquilidade e sem os tantos problemas que nos afligem, né? Sem dúvida. A Bíblia, como eu vi o pastor Silas pregar uma vez, quando estava começando no ministério, ele falava de uma mensagem, que não lembro qual, ele dizia assim: a Bíblia é o maior manual de comportamento humano do mundo. Haja vista que os códigos penais, algumas constituições foram tiradas de textos bíblicos, aproveitando aquilo que tem lá, né? Então, assim, a Bíblia é maravilhosa, ela revela. A Bíblia é como se fosse um espelho. Ela revela ali o que é, na verdade, o que está de frente dele, né? Até quando
quando a gente lê a Bíblia, tem um texto de Tiago que diz que quando a gente lê a Bíblia, mas não pratica, é semelhante ao homem que fica diante do espelho e quando se vira, se esqueceu de como era. Ou seja, eu tô ouvindo a palavra, eu estou aqui reconhecendo a palavra, mas não estou praticando. Então, não está adiantando nada, né? Aquela questão que a gente falou aqui agora sobre o testemunho, dar frutos, né? Bom, já estamos aqui caminhando para o final do nosso programa, faltando aqui 5 minutinhos para as 3, né? E eu queria, pastor, agradecer a sua presença aqui, sua visita aqui, deixar o nosso programa aí de portas abertas para que tu venha aqui para a gente bater esse papo, né? Eu gosto muito de receber as lideranças religiosas aqui e tratarmos desses assuntos mesmo que são mais encalacrados e encrencados, né? Que às vezes nem todo mundo gosta de abordar, mas que geram comentários na rua e que a gente precisa estar falando deles para orientar até as pessoas, até aqueles que não têm religião alguma, mas mostrar que isso precisa ser discutido, né? Essas questões precisam ser discutidas. E lembrar para as pessoas que a Marcha para Jesus, que é o ponto principal que traz o pastor Rodrigo até aqui para estar conosco nessa tarde, eu acho, pastor, eu vou deixar o senhor se despedir e queria que o senhor fizesse uma reflexão nisso. Tanto a Marcha para Jesus quanto o culto da unidade, eu acho que está dentro do contexto lá de Marcos 16:15, e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho, né, a toda a criatura, né, fazer discípulo em todas as nações, aquela coisa que se chama da grande comissão, né, que é o título que dá lá. E queria que o senhor falasse sobre isso, já finalizando aqui a sua participação aqui, te agradecendo muito, e agradecendo a galera que está acompanhando a gente aqui, no Facebook, Reginaldo Oliveira, Marcos Vinícius Cunha, né, Jéssica Amorim, André Luiz Viana Gonçalves, Emanuel Fernando, tem uma moçada aqui nos acompanhando aqui. Muito obrigado pelo carinho de vocês. E já deixo aqui, pastor, o convite aberto para o senhor estar aqui conosco em outras oportunidades, para seguirmos aqui esse nosso bate-papo aqui sobre não a questão só sobre religião. Não, sobre o comportamento de maneira geral, à luz do que a Bíblia nos ensina. Acho que é importante estarmos tratando desses assuntos aqui, e muito obrigado aqui pela presença do senhor. Eu que agradeço. Eu quero aproveitar esse espaço final aqui para falar mais uma vez da Marcha para Jesus, dia 29, a gente vai estar celebrando a Jesus e mais uma vez bater nessa tecla. A gente deve focar naquele que é o nosso mestre. O motivo principal de nós estarmos na rua é Jesus. Tá? Não é o artista é um convidado, é um irmão que vai estar também pelo mesmo motivo aqui com a gente, que é celebrar Jesus. Mas que você possa estar indo dia 29, 5 horas da tarde, um pouco antes, né, lá para Nadisa, concentrando ali um povo lindo, abençoado. Vá com a sua camisa, se você puder. Se não tiver desse ano, vai com algum ano anterior. E se puder comprar para ajudar, vá lá no sábado pela manhã. Vai ter uma tenda perto ali da banca de jornal e vai ter gente vendendo camisa ali, o valor é R$25, tá bom? E lembrando que o pessoal também, no domingo, a gente vai ter um culto da unidade, onde vai acontecer assim, um dia muito especial, em todos os sentidos. Né? O pessoal que é evangélico vai entender que há uma cadeia a ser quebrada no dia 30, a cadeia da desunião, o espírito que nos afasta. Eu digo lá sempre com os pastores, digo na igreja, que aquilo que nos une é muito, muito maior do que aquilo que nos separa. Tem muita coisa que nos separa, né? A ideologia, uma filosofia, o trabalho que é diferente, a tradição religiosa, mas isso não é nada perto daquilo que nos une, né? É o Espírito Santo, é a salvação, é viver a mesma fé, andar e no mesmo reino. Então, dia 29, Marcha para Jesus. Sexta-feira, estou me lembrando aqui, que na sexta-feira de tarde... Tem ponto eletrônico tem ponto eletrônico. Eu estou me lembrando aqui que na sexta-feira vai estar um pessoal ali, Flávio, também na quinta e na sexta de tarde, se eu não me engano, vai ter um pessoal da minha igreja recolhendo material para as instituições de caridade. 1 quilo de alimento não perecível, fralda geriátrica, pé da banca. Nós vamos montar ali no mesmo lugar uma tenda, isso aí, uma tendazinha ali, e o pessoal da cidade, você que está vendo a gente e ouvindo, leva lá, pode levar lá, e se não quiser levar no domingo, e a gente vai recolher e mandar para a instituição de caridade, depois na oportunidade, dizer também no Facebook aí, dar um retorno para a sociedade, para onde foi tudo aí, e se Deus quiser vai ser uma bênção em todos os sentidos, tá? Espero vocês lá,
na Marcha para Jesus dia 29 e principalmente lá no culto da unidade, tá? Fala com o seu pastor, peça permissão se por acaso ele não vai estar lá com a gente, e vai ser uma bênção em nome de Jesus. Fica na paz, Deus abençoe. Flávio, muito obrigado. Se precisar, estamos juntos aí para qualquer outro assunto, religioso ou não, estamos juntos aí. Bom, eu que agradeço o pastor, né, Rodrigo Salazar, da Igreja Nova Vida, aqui de Rio Bonito. Eu queria só aproveitar, pastor, que a gente está finalizando aqui. Deixa eu falar um pouquinho sobre a Igreja de Nova Vida, né? A filosofia da igreja, como é que é ela, né? Onde está localizada. Aproveitar aqui para convidar as pessoas para conhecerem lá o seu ministério e essa galera bacana que tem lá na Igreja de Nova Vida. Sim, a gente está aqui, a Nova Vida está aqui em Rio Bonito desde 2004, né? Inclusive foi o ano que minha filha nasceu. Minha filha veio para cá com 2 meses de idade. A gente chegou aqui. Eu lembro que eu ouvia muito a Nova Vida na Rádio Relógio, né? A Rádio Relógio era da Nova Vida. Roberto Macarice. Né? E aí foi comprada pelo R.R. Soares posteriormente, e hoje eles são donos da rádio. Então, a gente está aqui em Rio Bonito desde 2004, fazem 13 anos, um trabalho bacana, pregando a palavra, o evangelho genuíno, vivendo em comunhão. A gente na igreja, uma igreja simples, uma igreja que eu vou puxar sardinha, fazendo propaganda aqui, mas uma igreja agradável, um lugar onde os visitantes não serão expostos, muito pelo contrário, entrarão ali para ouvir uma mensagem, receber de Deus uma instrução e eventualmente tomar alguma decisão por conta própria, de seguir a Cristo, de viver uma vida abençoada. A gente está ali na Praça Ângelo Longo, na Caixa d'Água, na praça. Quando você chega, você já vai encontrar ali um galpão, a Igreja Nova Vida está ali, tem muita coisa bacana, tem um departamento infantil pujante, tem um departamento infantil alegre, que recebe as crianças com muita competência com a equipe lá, tem o culto em si, o louvor, enfim. Se você quiser e puder participar com a gente, eu convido a todos aqueles que ainda não têm um trabalho, não têm uma igreja para participar, será muito bem-vindo na Igreja Nova Vida de Rio Bonito, aquele povo lindo vai estar recebendo todo mundo com muito carinho lá. É isso aí, recebendo aqui, pessoal, o pastor Rodrigo Salazar, da Igreja Nova Vida. Quero agradecer, inclusive, a grande família Nova Vida que está aqui no Facebook nos acompanhando, deixando aqui seus comentários, né, e tal. E eu queria aqui finalizar a nossa programação tocando aí para você e oferecendo para os nossos aniversariantes de hoje, né, que são aqui os nossos aniversariantes de hoje, a galera, os nossos amigos aqui. Monique Flores, né, a esposa do meu amigo Sandro, a Aliele Leonel, o meu amigo Juan Cevalos, a Patrícia Sá, Grazi Bragança, Janaína de Carvalho, esposa do meu amigo Saulo Borges, Júlio César Muradas, Daniele Santos e Joelma Damasco, né? Manda um abraço para essa galera, os nossos aniversariantes, e para essa moçada aí que está acompanhando a gente, para você que está no Facebook aí também ligado na nossa programação, vamos aqui tocar para você a grande atração, uma das grandes atrações aí da Marcha para Jesus no próximo fim de semana, né? No próximo sábado, o Delino Massal, que tem aí uma canção bem bacana, Deus é Deus, eu gosto muito dessa canção, acho muito legal. O Anderson Freire também é um cara que eu gosto muito, e o Delino Massal tem essa canção aí que vale a pena refletir nessa letra, né, e cantando para você essa canção bem bacana aí. Vamos ouvir. Ele sempre será Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. A galera tá acompanhando a gente aqui. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus Você teria como seja dar um espaço para eu mandar um abraço para minha família? louvor. Se Deus durmo no sofá. Ele é Deus. Eu acho que você não quer que eu durmo no sofá. Ele é Deus, se importa a mim. Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Esse aí, Delino Nassau, cantando pra gente, né, e tal, a figura que vai estar na nossa Marcha para Jesus aí no próximo sábado.
E eu quero aproveitar a oportunidade aqui, né? O pastor Rodrigo precisa mandar alguns alôs, alguns abraços, né? Sobretudo para a esposa, para as crianças lá, senão ele não entra em casa hoje, né? E eu não quero ser o causador disso, né? Então, pastor, é um prazer recebê-lo aqui e manda aí os abraços para ele. Tem até alguém que comentou aqui, acho que Isabela Rodrigues, meu irmão, te amo. É sua irmã, bacana. Lá em Minas. Legal, ouvindo a gente lá em Minas, né? Legal, Facebook. Fica à vontade aí no Facebook. Então, eu quero mandar um abraço forte, lindo para essa igreja. Eu amo de paixão essa igreja que me faz acordar todo dia e trabalhar e ajudar o próximo, que me ajuda muito, que é o meu braço direito, esquerdo, que faz a gente caminhar junto ali na caixa d'água. E em especial, claro, para minha família, para minha mãe, meu pai, minha irmã que está aqui acompanhando, e mais especial ainda para minha família, meu núcleo, né? A minha esposa linda, te amo de paixão, Richelle Salazar, e as minhas filhas, né? Luísa e Júlia, né? Deus abençoe a nossa casa. Nesse tempo de férias estão em casa, certamente. Poxa, tá lá, aí, né? Tá lá, e minha cunhada tá aí, minha cunhada de Minas está aí, também a Rigliane, meu sobrinho tá aí também, o Arthur. Deus abençoe, tá? A vocês, eu amo vocês de coração, fica na paz, estamos juntos pelo Rei e pelo Reino. Fica com Deus aí. Beleza, então tá aí, um abraço aí para a família do pastor Rodrigo, né? E eu costumo sempre dizer que a família do pastor, ela tem que ter uma responsabilidade grande também em manter esse cara no caminho, né? E ajudando no ministério, esposa, filhos, né? E tudo isso. Vale lembrar que São Paulo disse lá que se alguém almeja o episcopado, excelente obra deseja, mas ele coloca ali algumas questões envolvendo sobretudo a família, né? São Paulo diz lá que se o cara não consegue trazer a sua casa sob sujeição, ou de maneira organizada, como terá cuidado da casa de Deus, né? Diz São Paulo ali na carta dele a Timóteo. Então, para a galera que está acompanhando a gente aí, vamos seguir aqui ouvindo o Delino Nassau, né? Delino Nassau, nessa canção bem bacana aí, Deus é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Norte, né? Ouvinte, né? Posso ouvir. o WhatsApp mesmo. Independente da sua circunstância, levante as suas mãos e adore sempre dizendo: Deus é Muito Deus. bem, minha gente, muito bem, minha gente. Agradeço você que está aí nos acompanhando, você ligado aí na nossa programação. A gente vai ficando por aqui, agradecendo os amigos que estão ligados e antenados aí na nossa programação. Beijo no coração de todos, aos muitos irmãos aí, e não só a galera da Igreja Nova Vida. Vi aqui gente da Igreja Quadrangular dizendo que vai estar lá também e tal, e outras religiões mais aí, mandando aqui seus comentários para mim. Obrigado pelo carinho de vocês, todos, né? Um beijo grande, beijo no coração. E amanhã, 13h, eu volto, né? Estarei aqui novamente com o programa Flávio Azevedo, recebendo amanhã aqui o presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Rio Bonito, que aliás está começando lá a reunião. Ele acabou de mandar uma mensagem aqui para mim, e eu estou correndo indo para lá
para ver como é que vai ser, como é que está a situação lá, né? A gente já e amanhã a gente vai estar aqui conosco, o presidente do Instituto Previdência, conversando conosco sobre essas questões aí envolvendo essa queda de braço entre Prefeitura, Instituto de Previdência, né, e tal. E agora uma reunião lá do presidente com os inativos aí da Prefeitura de Rio Bonito. Agradeço os amigos que estão aí nos acompanhando. Beijo no coração de todos. Muito obrigado pelo carinho, né? E a gente vai ficando por aqui com o programa Flávio Azevedo. E voltamos amanhã. E eu satisfeito aqui que o pastor Rodrigo disse que vai voltar para estar com a gente aqui em outras oportunidades. Foi um papo muito bacana. Obrigado, pastor, pela sua presença aqui. Sucesso, que Deus abençoe lá a Marcha para Jesus, o culto da unidade. Estarei lá acompanhando e cobrindo, fazendo umas fotos para registrarmos aqui. É isso, gente. A gente vai ficando por aqui agradecendo você. Lembrando que o programa Flávio Azevedo é um oferecimento para você da Tutores Educação Multidisciplinar, Baeta Gás, Escola Criar, Ible Curso de Idiomas, Instituto Flor do Amanhecer, Gen Imóveis, Boteco do Miranda, Padaria Guimexe, Fabinho Lava Jato, Gran Medicina Laboratorial, Farmácia Dois Irmãos, agora Drogarias Viva Mais, né? É isso, gente. Abraço grande, beijo no coração de todos e a gente vai ficando por aqui. Bacana esse negócio de rádio, né? Lá em Minas eu fazia um programa lá. Eu fazia o programa, eu ia junto, né? Uma rádio evangélica lá. Era muito bacana. Pastor, pensa